Bom, então vamos continuar falando, né, na parte de análise dinâmica, né, de mecanismos, né, capítulo 11 do livro do Norton. Essa é a parte, nas nossas videoaulas, a parte 3. Então aqui a gente já falou da aplicação dos conceitos de análise dinâmica no mecanismo de 4 barras, né, que foi a videoaula anterior, a parte 2. E aqui na parte 3 a gente vai aplicar os conceitos para o mecanismo cursor-manivela, né, ou também chamado mecanismo biela-manivela. Então, o livro mostra uma figura, né, desse mecanismo, onde eu tenho a barra 2, né, que é a manivela que está girando, transmitindo o movimento, né, para a barra 3, que é a biela, e por sua vez conectada no cursor, né, que é o elemento 4. Né? Então, para esse mecanismo que nós vamos analisar, ele considerou uma carga externa atuante no cursor, né? Então vai ter uma carga Fp, né, que é essa força externa atuando ali no centro do cursor, tá? O que muda nesse mecanismo, né? Por que a gente está discutindo ele, né? Comparando, né, com o mecanismo de 4 barras, né? O que vai ter diferente na hora de aplicar aquela técnica, né, do método newtoniano para poder fazer diagrama de corpo livre, né, em todas as barras e aplicar as equações de somatório de forças, né, igual a massa vezes aceleração, e somatório de torques, né, igual ao momento de inércia de massa vezes a aceleração angular. Aqui vai ter uma pequena diferença. Então vamos ver o que vai acontecer. Então a primeira coisa que ele faz é aplicar aquela técnica de fazer o diagrama de corpo livre de todas as barras, né, para poder desenvolver as equações e formar aquela matriz para resolver o problema. Né? Então aqui nós temos, né, no diagrama de corpo livre, o livro mostrou o solo, né, que seria o ponto O2, a barra 2 vai estar conectado com o ponto O2, né, então vai existir uma força, né, que é o F12, que vai ter uma reação no solo, que seria o F21. Muito parecido com o que nós vimos anteriormente no mecanismo de 4 barras. Né? O vetor R12 posiciona essa força. Na conexão da barra 2 da manivela com a biela, eu vou ter a força F32 atuando aqui, né? No ponto A, seria a força da barra 3 na barra 2 e a reação F23, né? Mesma magnitude, mesma direção, sentido contrário. Eu tenho o sistema de coordenadas, né? Que é o sistema de coordenadas não rotacionável, o XY minúsculo, e também ele mostrou o sistema de coordenadas rotacionável, né, para determinar a posição do centro de gravidade, que é o x', y'. Veja que o x' tem que ter a direção da cadeia cinemática, ou seja, a direção da barra, né, do ponto O2 para o ponto A. Na biela acontece a mesma coisa, né? Ele representou as forças, né, a F23, na conexão da biela com o cursor, né? Eu vou ter a força F43, né, que vai ter uma reação F34. Os vetores de posição R23 e R43 estão definidos aí, né? Então não tem muita diferença. O sistema de coordenadas, né, o sistema XY não rotacionável e o X', Y' rotacionável na direção da cadeia cinemática. E por último, o cursor. Né? O cursor, né, o centro de gravidade dele vai coincidir com o ponto B, né? E eu vou ter as forças Fp, que é a força externa, tenho a força F34, né, que é a força de ação e reação ali da barra 3 com o cursor 4, e vou ter também a força do cursor com o solo, né, que aqui ele chamou de F14, que vai ter uma reação no solo, né, que seria F41. Né? Bom, o que muda? Né? Nisso que a gente fez aqui, eu vou ser capaz de construir as equações para a barra 2, para a barra 3 e para a barra 4. Né? O solo não gera essas equações que eu vou aplicar na solução do problema. As incógnitas do meu problema são basicamente as mesmas do mecanismo de 4 barras, né? Porque eu vou ter 3 barras onde eu consigo aplicar as equações, né, de equilíbrio. Então eu vou ter F12 na direção x e y, como incógnita, eu vou ter o F23 x e y, eu vou ter o F34, né, o 43 x e y, e o F14, né, x e y. Aí já me deu 8 incógnitas. Mais o torque, né, do motor, né, que vai ser uma incógnita que eu quero calcular, o torque T12.
Então, no total, eu também tenho 9 incógnitas. Eu precisaria de um sisteminha 9 por 9, né, para poder resolver esse problema. Na barra 2, sem problemas, eu consigo aplicar as equações e eu vou ter 3 equações para ela. Na barra 3, a mesma coisa. Mas no cursor vai acontecer uma coisa diferente, né? Aqui, ó, se eu pegar as equações escritas de uma forma mais geral, né, eu teria basicamente aqui, ó, essas 9 equações, né, escritas, 3 para cada barra. Só que vamos reparar o que vai acontecer com a equação, a nossa última equação, que é a equação que vai dar o somatório de torques, né, no cursor, na barra 4. O que acontece nele? Repare esses vetores posição, os vetores que posicionam as forças que estão atuando na barra 4 em relação ao centro de gravidade. O centro de gravidade coincide com o ponto de aplicação das forças. Portanto, todos os vetores R de posicionamento, aqui nesse caso, vão valer zero. Se esses vetores R valerem zero, quer dizer que essa última equação vai zerar, vai sumir, né? Não vai existir. Então, eu vou ficar com um problema com 9 equações, 9 incógnitas e apenas 8 equações, né? E aí, qual seria a ideia para poder resolver esse problema, né, com essa situação que a gente colocou aqui para esse mecanismo, né? Pensem um pouquinho, né? Parem um pouquinho aí, dê um pause na videoaula, pensem um pouquinho qual seria a solução desse problema para depois vocês continuarem a assistir. Bom, o que eu posso falar é o seguinte, o que está gerando o problema é o que vai ajudar a resolver o problema, né? Que no caso, o cursor, tá? Vamos pensar então no cursor, né? Porque é onde gerou todo esse problema. O cursor, vamos observar aqui, ó, ele se movimenta transladando em relação ao solo. Então, o solo é uma guia prismática, né, para o cursor 4. No movimento de translação, né, vamos pensar aqui, ó, o que acontece no movimento do cursor 4 em relação ao solo? É um movimento de translação, onde vai ocorrer na interface, né, que vai existir ali, ó, entre o cursor e o solo, né? Veja bem que aqui, ó, no solo ele está representando a força atuando na guia. No cursor, ele representou essa força atuando no centro do cursor, né? Porque vai ser uma força que está atuando ao longo de toda a face do cursor, né? Então, é como se fosse o concentrado dele no centro de conexão, né? No centro de massa do cursor. Então, o que vai acontecer? O movimento que acontece entre eles, né? A única força que pode acontecer na interface entre o cursor 4 e o solo é o atrito, né? Então, esse F14 aqui, né, ou F41, ele pode ser, na hora que eu for desmembrar ele, que eu vou ter uma componente vertical e uma componente horizontal, a componente horizontal é o atrito, né? Eu vou ter a componente vertical que é dada pela transmissão de força entre as barras. Mas na direção horizontal, a única força que eu tenho é o atrito. Então, o F14 na direção X pode ser representado pela força de atrito, que vai depender da reação normal, que é a componente vertical, F14Y, multiplicado pelo coeficiente de atrito. Então, se eu souber o coeficiente de atrito do cursor com o solo, eu consigo simplificar e ao invés de eu ter duas incógnitas, eu vou ter só uma, né, dependentes da componente vertical. E obviamente que o problema vai ter que me fornecer o coeficiente de atrito entre as duas superfícies, né? E aí eu consigo resolver o problema, tá? Então basicamente é isso. Então na hora que eu for ali, ó, o cursor 4 translada, né, no plano, né, na guia prismática. Então consequentemente o alfa 4 vale zero, o vetor AG4 também vai valer zero, né? E ali, ó, a equação do movimento, né, dessa barra 4, né, ali, o RxX é igual a zero, que a gente já tinha comentado. Então, ali, ó, a única força em x que pode existir na interface entre 4 e 1 é o atrito, né, como a gente tinha comentado. Então, a força de atrito eu posso calcular ela pegando o coeficiente de atrito vezes a reação normal, que vai ser representado da seguinte forma. O F14x, que é uma das incógnitas, eu vou substituir por o coeficiente de atrito multiplicado pela normal, que vai ser o F14y, né? E aí, nas equações onde apareceu o F14x, eu substituo por isso daqui. Então, lembrando que o coeficiente de atrito tem que ser fornecido pelo enunciado.
e aí eu reduzo uma incógnita no meu problema. Então, a minha matriz vai se tornar uma matriz 8 por 8, né? Onde as minhas incógnitas serão f12x e y, f32x e y, f43x e y, o f14y apenas e o torque T12. Depois que eu resolver essa matriz, 8 por 8, eu jogo nessa equação, multiplicando, né, pelo coeficiente de atrito, e eu calculo quanto que vale a componente x que eu tinha retirado da minha matriz, né? E aí, com isso, eu finalizo o problema e vou ter todas as incógnitas calculadas, tá? Então, basicamente, essa é a diferença, né? Essa é a principal diferença na solução, né, do probleminha, no caso do mecanismo biela-manivela, tá? E aí, da mesma forma que eu pedi para vocês fazerem lá no mecanismo de 4 barras, o livro também propõe um exercício lá no final do capítulo 11. Eu quero que vocês resolvam, né, pelo menos uma letra desse problema. Trata-se do problema 11.3, tá? Que utiliza a tabelinha P11.1. Vocês vão observar que ele é muito parecido, né? A logística dele é muito parecida com o problema que eu pedi para vocês fazerem do mecanismo de 4 barras, tá? Veja bem, ele me deu uma figura onde ele coloca a nomenclatura do mecanismo, tá? Os parâmetros aqui, né, que eu tenho, né, no meu mecanismo. Deu o diagrama de corpo livre de todas as barras e deu as letras, né, olha, de A até G. Então vocês vão escolher uma, tá? Da mesma forma que vocês fizeram no problema do mecanismo de 4 barras, escolham uma letra e resolvam uma letra aí desse problema, tá? Supondo que vocês escolheram a letra D de dado, essa daqui, ó. Então vocês vão pegar a tabela, ela também tem, aí, ó, aqui no caso ela tem 3 partes, parte 1, 2 e 3. Então você vai pegar a letra D, né, a linha da letra D da parte 1, a linha da letra D da parte 2 e da parte 3 também. Então ele vai te dar todos os dados, né, que você necessita para resolver o problema, tá? Lembrando que aqui, da mesma forma, né, na hora que ele está representando esses triângulos, né, que estão marcados aqui, ó, eles vão representar, eles vão significar, né, aquele triângulo dentro da cadeia cinemática do problema, né? Então, mais uma vez eu vou explicar aqui, tá, para não ter dúvidas, né? E o que representa esse triângulo aqui, ó, que eu vou marcar ele todo achurado aqui em vermelho, né? Veja bem que essa representação dessa bolinha que eu marquei aqui, ó, é o centro de gravidade da barra 3, tá? Então esse triângulo que eu representei aqui, ó, é o triângulo formado entre os pontos que ele chama ali, ó, ponto A e o ponto B, né? Então seria esses pontos aqui, ó, aqui seria o ponto A e aqui seria o ponto B, né? E ali seria o centro de gravidade da barra. Então é como se eu estivesse desenhando aqui, ó, vamos representar essa figura, né? Aqui, ó, como se eu estivesse desenhando esse triângulo aqui, ó, da cadeia cinemática do probleminha, tá? Vamos completar esse desenho para ficar bem claro para todos aí, ó. Pegando minha reguinha aqui para ficar bem bonitinho para vocês entenderem. Bom, então vocês vão observar que na hora que vocês estiverem resolvendo o problema, pode ser que ocorra, né? Então aqui, ó, esse triângulo que eu acabei de marcar aqui, ó, em vermelho, né? Representa esse triângulo aqui embaixo, né? Em cada um dos problemas, tá? A letra A é a mais simples, né? Que a barra ela não tem esse formato aqui irregular, tá? Mas não quer dizer que ele vai ser o menos trabalhoso, não. Você tem que olhar os demais dados para saber se ele pode ou não ser o mais simples, né? Não quer dizer que esse daqui seria mais trabalhoso, não. Então podem escolher de forma aleatória. E aí, como eu comentei, né? Pode ser que ocorra, por exemplo, um ponto, como eu estou marcando ali, ó, deixa eu marcar ele numa outra cor, marcar ele em verde aqui, né? Ou melhor, vamos botar uma cor mais viva para vocês entenderem mais facilmente. Então, ali, ó, aquela cor roxa ali que eu estou marcando, ali, ó, esse pontinho ali, ó, que seria o ponto de aplicação da força, né? Ele pode estar fora desse triângulo aqui, ó, né? Então, na hora que você pegar as dimensões dessa barra, pode ter um ponto de aplicação da força que está fora desse triângulo, porque esse triângulo não representa a geometria da barra, representa esse triângulo aqui, ó, dos pontos da cadeia cinemática com o centro de gravidade da barra. Então, acho que ficou bem claro, né, essa parte. Então,
Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício também para entregar, tá? Um exercício avaliativo. E na nossa aula síncrona a gente tira qualquer dúvida que tiver, né, sobre esse mecanismo e sobre a resolução aí desse probleminha, ok?